Seja bem-vindo ao curso de Heresiologia, estudo das seitas e das heresias. Neste vídeo nós vamos estudar especificamente o adventismo, o pensamento adventista, tá certo? Mas antes, como de costume, algumas vezes nós sempre estamos dando algumas noções do pensamento heresiológico, né, dessa disciplina que é tão vital e importante para a igreja. Então assim, a gente não só estuda o que a igreja diz, no sentido de que essas seitas estão dizendo, mas como posso compreender sem criar nenhum preconceito contra essas pessoas que estão no caminho errado e distorcendo as escrituras dia após dia. Então, as dicas são sempre dadas no decorrer do tempo, porque se fosse dado tudo de uma vez, ia ser muito difícil a gente compreender bem cada passo. É muito importante e os dois pés não andam ao mesmo tempo, né? Um por vez. Então, sempre nós damos algumas dicas do pensamento, da estrutura da heresiologia e depois nós damos as noções básicas e bem desenvolvidas sobre a seita em questão. Consequentemente, alguns textos bíblicos que vai contradizer sem é, sem muitas, no sentido de que é uma apologética, tá certo? Não é necessariamente uma apologética, mas estuda heresiologia. Bem, vamos começar. Desde já deixe sua anotação, seu caderno aí, a sua Bíblia. Vamos sempre consultar a Bíblia assim que possível, tá? Deixe os textos que nós estamos aí mostrando a vocês. E vamos estudar o Adventismo. O Adventismo tem vários problemas. E um estudo sobre o Adventismo assim, ao meu ver, ainda que carece muito de outros estudos. Mas esse aqui vai ser assim, essencial, a base para você avançar na compreensão do Adventismo e verificar todas as vezes que o Adventismo é mais uma seita que está presente no Brasil, certo? Bem, já temos dito que o presente curso não visa criar uma visão negativa das pessoas que fazem parte de seitas, mas sim estudar com a visão bíblica as diferentes ideias antibíblicas do cristianismo. Cada um acredita no que quiser, mas as escrituras é a verdade absoluta, tá certo? O nosso alvo do curso Heresiologia para Leigos é instruir biblicamente o povo de Deus a evitar a apostasia dos últimos dias. O curso tem como alvo a possibilidade de poder evangelizar grupos sectários de forma bíblica, verdadeira e em amor, para com quem pensa diferente de nós. Aprendemos a discernir o verdadeiro mestre do falso. Quero ampliar a definição de seita neste vídeo. Seita ou seitas pode ser classificado didaticamente de três formas. Você anota aí. De três formas nós podemos classificar uma seita. Primeiro, a primeira forma é através do catolicismo romano. O catolicismo romano define seita como igrejas que se desligam de Roma, tá? Esse não serve, você já risca, mesmo anotando sem risca. Segunda definição, os protestantes definem seita como igrejas, religiões, ideologias, filosofias, espiritualidade, denominação que negue as verdades históricas e fundamentais do cristianismo. Esse é a melhor definição, tá certo? Terceira definição, as ciências sociais criaram uma distopia, uma distorção para definir seita como contracultura. Pode ser viável e pode não ser viável. Tudo depende das pressuposições do escritor ou do autor ou do estudioso em questão. Mas é melhor evitar, nesse sentido, a ciência social, tá? Com isso, entendemos que a cristandade tem quatro espécies de seitas. Quatro grandes espécies de seitas. Os conversionistas, os revolucionistas, os introversionistas e os manipulacionistas. Esse quatro é o pior que tem, é o manipulacionista. Ele manipula a psique, a conversa, não deixa ninguém conversar,
só ele dita, né? Esse é o pior que tem. Induz as pessoas e sempre sai como vítima da questão. Mas aí você pensa o seguinte: por que as seitas estão crescendo tanto? Me explica aí, por favor, tá? Por causa, primeiramente, do diabo, por causa do desejo pela mentira, por imaturidade, soberba e pecado pessoal, por causa da insatisfação social e econômica, por causa das tradições frias e mórbidas, por causa do mundanismo, por causa de novas experiências sensoriais e espirituais, por causa da omissão de pregar exclusivamente Cristo, por causa da cultura e práticas políticas ou ideológicas e filosóficas. Quais as 4 perguntas principais que devem ser feitas a qualquer grupo religioso para ver se são seitas? Como podemos identificar uma seita? Mas o método que estou oferecendo a você de identificar as seitas, tá? Já vimos outros métodos, tá? Em outros vídeos. Como eu já disse, é passo a passo, né? Vamos apresentando novos conceitos, novas metodologias para identificar, conhecer, interpretar, analisar, examinar com critérios acadêmicos, senso crítico e biblicamente. Esse é um ponto essencial, tá certo? Primeira forma de identificar uma seita. Primeiro, pergunte se a instituição, se eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Se uma seita acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não tem um livro que interprete a Bíblia. Qualquer religião pode ter livros, centenas de livros, onde a Bíblia interprete cada um, tá? Onde a Bíblia seja a autoridade suprema. Se esses livros, 10, 20, 30, forem acima da Bíblia, aí já é uma seita. Então eles estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Se eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, então eles não têm livros para, assim, mudar o discurso. A Testemunha de Jeová, por exemplo, tem vários livros que são superiores à Bíblia. Então já não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. É assim por diante, entendeu? O Espiritismo tem outros livros. Não são livros que ajudam a compreender a Bíblia. São livros que ajudam a compreender o corpo governante. São livros que ajudam você a compreender a estrutura do Espiritismo e assim por diante. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: pergunte à instituição se eles acreditam na doutrina da Trindade, da criação, da queda, da redenção bíblica e histórica. Esse é o ponto-chave. Se um desses pontos forem negados, você está diante de uma seita. Diga assim, honestamente, amigo ou amiga, você acredita na doutrina da Trindade? Você acredita na queda, na redenção, biblicamente, historicamente falando? Se ele disser que não, aí já é uma seita. Se você tiver condições de conversar em outro momento, aí você conversa. Se não, já diga muito obrigado e que Deus lhe abençoe e encerre, porque você vai estar diante de um micro anticristo, tá? Que vai lhe contaminar cada vez mais. Mas se você já tem uma maturidade, já tem muito conhecimento naquele ponto específico, naquela seita específica, você pode conversar, tá? Como amigos, tá? Porque muitos não querem nem papo com amigos, né? Querem apenas debater. Então debater não faz parte das escrituras, né? Debater é bater, né, contra algo. Se conversar, mostrar o texto, ver que o texto, ser honesto intelectualmente, muitos não fazem. Terceiro ponto. Pergunte à instituição se eles têm novas revelações ou novas fontes doutrinárias. Quarta pergunta. Pergunta à instituição se elas guardam o sábado ou se acreditam no aniquilacionismo, no fim da alma, ou se eles acreditam que o inferno não é eterno. Mas por que estou dizendo isso? Porque neste vídeo vamos falar sobre o adventismo, tá certo? Digo isso porque precisamos ter fundamento intelectual, bom discernimento para provar os espíritos. Muitos, por não ter esse recurso, acabam
chamando uma seita de igreja de Cristo. Isso é um erro absurdo. Antes de abordar especificamente a igreja adventista do sétimo dia, diretamente, já estamos abordando ela indiretamente, tá? Quer mostrar o vocabulário do curso toda vez, toda vez que você ouvir a palavra seita, vai ter a ideia de grupo religioso que professa doutrinas que divergem do verdadeiro ensino bíblico. O termo heresia deve ser entendido no nosso curso como uma doutrina ou um conjunto de ensinos que são totalmente antibíblicos. O termo herege é uma pessoa que propaga enganos de perdição eterna. O termo heresiarca deve ser entendido como o fundador de uma seita. Por fim, quero responder a uma última importante pergunta: por que alguém segue e se mantém numa seita mesmo tendo ouvido o evangelho verdadeiro de Cristo? Você já pensou nisso? Mesmo você tendo mostrado diversos textos, né, diversos trabalhos acadêmicos, diversos PDFs, diversos livros, tá? Porque essas pessoas ainda se mantêm aqui é o nosso PDF, tá? O livro de apoio, depois vocês dão uma consultada, vai ter muito mais coisas. Porque essas pessoas se mantêm em falsas doutrinas? Qual o motivo? Tá certo? Deixa eu mudar aqui. Bem, a igreja adventista é realmente uma armadilha de Satanás, como todas as outras seitas, tá certo? Então, você já pode botar aí no seu caderno de anotação essa pergunta que nós vamos responder e você pode botar essa resposta ou uma resposta que você acha melhor. São três razões para a qual uma pessoa se mantém numa seita. Primeira razão, a psicológica. Alguém com mente fraca, com o espírito vazio, tá certo? Se mantém na, numa seita por razões psicológicas, emocionais. Outra razão é a razão emocional. Se sentem bem e realizados, se sentem visto, se sente honrado naquele meio. A razão intelectual. As seitas oferecem todas as respostas, mas são respostas erradas. Razão financeira. Tá? A seita paga bem aos líderes e missionários. Mas em todas estas razões, o princípio que as seitas sempre usam para manter e chamar pessoas para as seitas é a reconstrução cognitiva. Então, o maior motivo, a maior explicação para uma pessoa que se mantém em uma seita é a reconstrução cognitiva. Ou seja, é você pegar uma televisão boa. Imagina assim: você tem uma televisão boa, você tem um rádio bom, você tem um carro totalmente bom. Aí chega alguém muito bem vestido, muito bem bonito, falando de Deus, diz: olha, o seu carro está com defeito, a sua televisão está com defeito, o seu rádio está com defeito. Aí você diz assim: não, tá tudo pegando, tudo funcionando aí. Você mostra como é as coisas, como tá. Não, rapaz, não, não, jamais. Tá com defeito. Me dê aqui pra eu consertar. Aí você acaba entrando no jogo dessa pessoa. Você dá a sua TV, você dá o seu rádio, você dá o seu carro. Ele pega tudo aquilo que você tem, tá? E desmonta tudo. Monta tudo. E monta tudo fora do lugar e com peças falsificadas. Depois de dar. Aí você que já tinha entrado no jogo dessa pessoa acaba com a TV, com o rádio, com o carro, sem pegar. E imagina que está pegando. É assim que acontece com as secas. Eu, um tempo atrás, eu estava conversando. O outro estava querendo debater. A gente é diferente. Então essa pessoa quer que eu entrasse no jogo dela para acontecer o mesmo. Então isso é irracional. A gente precisa ser racional. Então assim, é uma metáfora para vocês entenderem como as seitas funcionam na prática. Então assim, fique na tese, entendeu? Por exemplo, a igreja, um exemplo, igreja messiânica, né?
diz que não, o escrito de Mateus foi em hebraico e daí parte para outras ideias, outras ideias, outras ideias. Que Cristo não é divino, que ele não foi crucificado. Qual é a sua tese? A tese é a seguinte, é que o movimento messiânico é uma seita e não existe nenhum texto histórico que comprove que Mateus ou o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Essa é a sua tese. Não saia daí de jeito nenhum. Uma outra tese. Cristo foi realmente crucificado baseado em dados históricos culturais romanos. É a tese. Não adianta você dar uma de simpatizante. Não, a tese é essa, acabou-se. Se quiser aceite, não aceite. Entendeu? Tem que ser firme. Se não for firme, você não tem como combater. Se mantenha na tese. Porque vai oferecer o quê? A antítese. Mas a antítese que pode se basear em um argumento indutivo ou dedutivo pode ser falso e é falso na maioria das vezes. Então, a síntese que ele vai poder gerar na sua mente não vai poder existir porque a antítese dele não consegue tirar sua tese. Então, se mantenha na tese e não deixa a tese cair. Tá entendendo? Pronto, deixa eu me ver aqui. Então, nós precisamos realmente de ter essa tese firme em nossas mentes, em nossos corações, ter a unção do Espírito, tá? Muita oração para poder vencer esses dados do inimigo. Pois bem, deixa eu voltar aqui. Tenha sempre a tese. Bem, e muitos bons materiais de apologética, de história e tudo mais. De exegese, de hermenêutica, isso é muito importante para você. Bem, vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre o adventismo. O adventismo. O adventismo chegou no Brasil em 1916 e instalou seu quartel-general em Santo André, em São Paulo. Os adventistas mantêm a Casa Publicadora Brasileira, de onde se publicam várias obras. Os estudiosos do tema apontam dois fundadores do adventismo. William Miller, que nasceu em 1782 e morreu em 1849. E o segundo fundador do adventismo é Ellen White. As obras sociais podem ser consideradas o número 1. O adventismo mantém escolas cristãs gratuitas e lutam pela santidade da casa e assim por diante. Em 1860 foi organizada oficialmente a igreja com o nome de Adventismo do Sétimo Dia. Mas, historicamente falando, existem rupturas e seita das seitas. Ou seja, existem adventistas que se dividiram e conservam ainda o nome Adventista do Sétimo Dia. Em 1874, os adventistas enviaram seu primeiro missionário à Suíça. Em 1892, envia mais um missionário para a África do Sul. Em 1863, havia 125 igrejas e 3.500 membros nos Estados Unidos. Ellen White, através de sonhos, visões, livros escritos, tornou-se o cânon, né, o ponto de referência, o ponto de partida, o referencial, a hermenêutica, a exegese do adventismo. E, detalhe, isso significa o quê? Que o Cristo não é a origem, o ponto de referência, a hermenêutica e a exegese, e sim essa mulher, essa falsa profetisa. Tanto que suas revelações são consideradas como o dom de profecia. O Adventismo vive e ensina a Bíblia pelo referencial interpretativo de Ellen White. Foi através de suas doutrinas básicas que o Adventismo desenvolveu outras heresias desde o início. A doutrina básica do Adventismo que daí desenvolveu outras doutrinas é profetizar o dia da volta de Cristo. Segundo, considerar Ellen White como profetisa.
Então essas duas doutrinas são antibíblicas e daí foi desenvolvido outras doutrinas antibíblicas, tá? Vamos consultar alguns textos que vai contradizer, tá, essa interpretação através de Ellen Goodwhite. Se a interpretação bíblica foi feita por ela, está errado. Se a interpretação bíblica for através do Cristo e dos autores do Novo Testamento ou do Antigo, a sua interpretação vai estar ok. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 24, verso de número 36 ao verso número 44. Deixa eu abrir aqui, Mateus 24. Ao 34 em Mateus 36 ao 44 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será havendo o Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também havendo o Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Um outro texto, capítulo 25 de Mateus, versículo número 13, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos ver aqui agora Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso número 32 e 33, que diz assim: Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Atos capítulo 1, verso de número 7. Atos capítulo 1, verso número 7. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vamos ver agora Lucas 16, 16. Diz assim: A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça por entrar nele. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então esse texto aí quebra desde já o adventismo. Mas a igreja adventista no sétimo dia é o resultado de uma época em que a descrença no estado consciente dos mortos era negado. A doutrina do inferno eterno era negado. Mas o nascimento do adventismo é ainda mais caótico, perturbatório, porque tudo começa com uma falsa profecia sobre a volta de Cristo por Guilherme Miller. Tal pastor batista do estado de Nova York, nos Estados Unidos, afirmou a volta de Cristo, aí vai afirmar a volta de Cristo, assim como as outras redes como as Testemunhas de Jeová, para o ano de 1834.
depois mudou para o ano de 1844 e Jesus não voltou e nem veio. E aí o falso profeta admitiu seu erro, tá? Ele foi honesto, pelo menos nesse sentido, para mais de 1.000 seguidores. Mas nem todos os seguidores dessa seita, tá, se arrependeram. 3 grupos se unem e um permaneceu criando, inovando receitas que ocasionaram um surgimento gradual e progressivo do adventismo como conhecemos hoje em dia. Daqui em diante, a primazia é da falsa profetisa chamada Ellen Goldwhite. Alegava ter recebido uma revelação especial, segundo a qual Jesus descobriu a arca do concerto e Ellen Goldwhite pôde ver dentro as tábuas dos mandamentos e, segundo a visão dessa falsa profetisa, a guarda do sábado estava rodeada de um brilho extremamente luminoso. João capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18 detona com essa falsa doutrina do sábado. Vamos ver aqui João capítulo 5, versículo 16 ao 18. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Então, quem mais guardava o sábado eram os judeus. De maneira extrema ou não, quem mais guardava o sábado eram os judeus. Note esse ponto. Segundo, verso 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado. Então, os judeus está dizendo que Jesus violava, quebrava, não guardava o que? O sábado. Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os judeus tinham duas questões contra Cristo. A primeira é que ele estava quebrando o mandamento de Deus, que é o sábado. E a segunda era que Jesus dizia que o seu pai era o próprio Deus e se fazendo igual a Deus, ou seja, tendo a mesma natureza divina, sendo ele a segunda pessoa da Trindade. Então esse texto de João capítulo 5, versículo 16 ao 18 já vai quebrar novamente o adventismo, tá certo? Sobre a doutrina do sábado. Então, Jesus defende o princípio moral do quarto mandamento, condenando abertamente o cerimonialismo, e Jesus mostra a sua autoridade divina, tá, sobre o sábado, para cumpri-lo, abolir ou mudar. Indo mais adiante, o adventismo possui outras doutrinas contrárias ao que a Bíblia ensina. Tá? Por exemplo, a aniquilação da alma, o fim da alma, o destino final dos ímpios, a expiação, a obra da expiação. O texto de Lucas, capítulo 16, verso 22 ao verso 30, e Apocalipse, capítulo 6, versículo número 9, no versículo número 10, quebra a ideia de que a alma, na visão do adventismo, deixa de existir. Ou seja, o adventismo ensina que a alma humana não tem, deixa de existir. E esses textos que eu citei nesse momento refutam essa visão. O texto de Daniel, capítulo 12, verso 2, Mateus 25, verso 46 e João, capítulo 5, verso 29, derruba a visão sobre que o adventismo tem sobre o destino final dos ímpios. E o texto de Hebreus, capítulo 7, verso de número 27, e João, capítulo 5, verso 24, o capítulo 8 e o verso 36 de João, quebra e refuta completamente a visão que o adventismo tem sobre a obra da expiação de Cristo. Então, o adventismo, em certo momento, foi visto como uma religião evangélica. Um dos grandes combatedores do adventismo hoje em dia ao meu ver, pelo menos no meu conhecimento, são dois: o CACP
Centro Apologético e Pesquisa, tá? Com o pastor e apologista João Flávio Martinez e o pastor Elias Soares, do canal oficial Elias Soares. Então essas duas pessoas são os que mais combatem o adventismo do sétimo dia, diferentemente de outros grupos que deveriam combater, deveriam mostrar o verdadeiro evangelho, mas por alguma situação financeira no qual o adventismo tem contribuído para esses grupos, eles se mantêm como amigos em um terreno amaldiçoado, pois a Bíblia é, de certa forma, negada pelo Adventismo e assim como por qualquer outra seita. Então, este foi o nosso curso sobre Adventismo, o curso de heresiologia que estuda seitas e heresias. Então, como sempre, recomendamos que você faça suas atividades, que é a única atividade é que cada vídeo que você assistir, faça um resumo, o nome do vídeo, né? Por exemplo, esse vídeo foi sobre o Adventismo, você bota Adventismo no seu nome, a data completa, um resumo destacando os pontos positivos, pontos negativos do conteúdo do vídeo, tá? Ou do curso em formato de PDF para o nosso grupo de WhatsApp. E assim, eu espero que vocês estejam gostando e esperem os novos vídeos. Então, sempre quero lembrar vocês, sigam a ordem, comece do vídeo 21, vamos para o vídeo 20, 20, 20, para o vídeo 19, para o vídeo 18, para o vídeo 17, para o vídeo 16, 15, 14 e assim por diante, até o vídeo de número 1. Tá? Vamos estudar esse curso da ordem nessa ordem que eu já expliquei a vocês, tá certo? Então você escreve e envia para o nosso PDF que a gente vai ver as suas atividades, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.